Muito boa noite! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para a nossa Noite da Taça. Hoje nós vamos falar sobre os pilares para uma harmonia familiar. Já chamaram o maridão aí? Quem tá com o marido junto? Quem tá sozinha? O meu tá chegando. Chega aí. Boa noite. Estão combinando? Mas a mesma paleta de cores? Verde, esperança. Sejam bem-vindos. Vamos bater o papo gostoso. Hoje nós estamos de aguinha, amor? Tá. Tem uma bebida pra gelar lá, mas vai demorar. Hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares. A gente selecionou 3, né? São muito mais, assim, mas a gente vai falar dos 3 primeiros que a gente achou mais importantes pra gente falar sobre essa harmonia familiar. Eu tô sozinha por enquanto, o Lucas terminando a janta. Opa, boa noite! Coisa boa, maridão cozinhando. Isso é muito bom também. Essa ordem, né? Essa combinação, quem vai pra cozinha num dia, enquanto o outro tá fazendo. Agora há pouco eu fiz a nossa novena, nosso primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o Anderson tava ali com o Francisco, fazendo o Francisco dormir, enquanto eu tava aqui na lida na novena. Então a gente vai dividindo as tarefas, né? E vai ficando tudo mais suave, vai ficando tudo mais fácil. Eu tô mandando umas notificações aqui. Mandem também as notificações para quem tiver online aí, para virem para nossa noite da taça, pra gente iniciar. Bora, amor? Vamos? Quer começar? Não, tá. Pode começar. Eu já comecei. Bem-vindas, isso, vão mandando as notificações aí, pra galera ir chegando aí pra gente começar com o nosso bate-papo gostoso. Eu lembrei que tinha uma pessoa que me pediu pra avisar. Deixa eu mandar a notificação aqui pra ela também. E vamos indo, e vamos que vamos. Bora. E aí, Anderson? Daí? O que tens pra falar? Eu já falei um monte de coisa, já tô com a garganta seca aqui já. Se a gente for começar a falar sobre os pilares, né? Vamos começar a falar sobre a ordem primeiro? Pode, mas Nós temos esse, esse e o esse. interessante de pilares, se a gente for analisar, a última live que a gente falou sobre os pilares. Pilar, o pai e a mãe. Sim, mas São foi... os pilares, né? Sim, mas aí... Não, mas eu estou só refrescando a memória para aqueles que não Pra quem não viram pegou, ainda. as nossas lives das noites da taça aqui, elas estão ficando salvas, tá? Estão ficando... Deixa eu levantar um pouquinho mais esse celular aqui. Elas estão ficando todas salvas para que vocês possam ver depois. Melhorou um pouco, né? Tava muito baixo. Para que vocês possam ver depois, né? Ou mandar para outras pessoas. Sempre tem algum assunto que a gente aborda aqui que depois o pessoal vem comentar alguma coisa que foi importante. Então é bacana a gente deixar salvo, tá? Então a princípio a gente vai sempre fazer as quartas-feiras. Para quem tá chegando aqui agora pela primeira vez e não sabe do que se trata, a gente vai sempre estar fazendo toda quarta-feira. Caso não dê quarta-feira, a gente avisa um pouquinho antes, faz um dia antes, um dia depois, né? Mas sempre nas quartas-feiras esse encontrinho gostoso para que a gente possa sempre estar conversando sobre esses assuntos que são importantes para o crescimento, né? Para o crescimento do matrimônio, para o crescimento da família. Então é isso aí. Ordem, Anderson. Vamos lá. O que é importante dentro da rotina da harmonia familiar? A ordem. O que tu considera que é importante? A ordem, já o nome já faz a gente refletir, um nome bem expressivo, bem forte, né? Por exemplo, se tu não tiver ordem da tua própria vida, as coisas não vão andar certo. Tu tem que ter um controle, né? A ordem é como se estivesse colocando a sua vida num trilho, como ela tivesse um rumo, né? Como se ela tivesse um propósito, como se ela tivesse algo, almejando algo, a chegar a algo. Porque tu imagina o seguinte, se tu hoje tá numa família que não tem uma ordem,
que tem, aí vem a palavra ao contrário, né? A desordem, Uhum. como é pesado, né? A gente tá falando de ordem e tu fala assim, pô, tu é fora da casa, tu é desordenado, É né? porque assim, o nosso tema hoje é sobre essa harmonia, né? É, Como manter a harmonia familiar. E eu acho que uma das coisas principais, né, a gente colocou alguns pilares aqui, mas a ordem, ela faz parte dessa harmonia, porque onde não há ordem, há desordem, onde não há harmonia, há desarmonia, né? Ao sim. oposto, né? Então nós precisamos ver a importância, e assim, não é uma ordem metódica, né? Não é uma ordem assim que leve para o lado do estresse, que leve para o lado. Às vezes as pessoas ficam até doentes, no sentido assim. Eu vejo isso porque converso com muitas mães diariamente, e às vezes essas mães fazem lá um cronograma, colocam lá um mural. E coloca 8 horas da manhã café, 9 horas atividade, 10 horas escovar os dentes, 11 horas, né? Cria ali um cronograma e muitas vezes esse cronograma fixo, engessado numa casa onde tem crianças, ele não funciona. Então tende essa mãe, essa ficar estressada, porque ela não conseguiu se determinar e cumprir ali com aquele protocolo que ela mesma criou, e aí ela vai pirando, né, com esse protocolo, porque não tá funcionando. Porque ela acha que tem que cumprir exatamente aquele cronograma, aquele mesmo horário. Então, essa ordem que a gente tá falando aqui não é essa ordem metódica, não é essa ordem de cumprir uma tabelinha e cumprir um checklist, né? Isso. É uma ordem no formato geral do que uma casa Mas precisa. se tu for ver, primeiro de tudo, antes da ordem, se a gente for pensar, tu precisa conhecer a tua família. Porque tu acabou de dar um exemplo de não é essa ordem metódica. Tu imagina, eu colocar uma ordem dessa, fazer um cronograma, um planejamento do dia, café da manhã tal hora, e eu só tenho guri pequeno, tipo Francisco. Uhum. O Francisco é um bebê, tem 1 ano, Não ele tem não vai, condições, tu não não. vai conseguir cumprir. Tu pode até tentar cumprir você, mas ele não vai, porque ele é uma criança de 1 ano, né? É, Então, o dentro, tu é porque assim, ó, conhecer. a rotina está dentro da ordem e não o Uhum, contrário, né? sim, com E certeza. não o contrário. A ordem, ela não, eu preciso ter rotina para ter ordem na minha casa. Não, a ordem é o exterior, né? A rotina é um quesito, é algo que está embutido dentro dessa ordem que a família precisa ter para que haja essa harmonia. Então, é a harmonia no macro, depois vem a ordem e depois vem a rotina, Sim, né? mas tu conhecendo os seus, Sim, tu vai conseguir colocar, até tu pode até conseguir fazer esse planejamento diário. pode. Porque Não. se tu conhece bem os seus filhos, conhece bem o seu esposo, ou é o esposo ou a esposa que vai Uhum. tá pensando nisso agora, é mais fácil. Porque tu imagina tu colocar, fazer um cronograma, tudo, tens a vontade de fazer aquilo ali, né, fazer rodar aquele negócio e não vai rodar. Por que não vai rodar? Porque tu não conhece, né, não conhece a estrutura familiar que você tem. Não estou dizendo que a pessoa que não segue esse planejamento, ela está errada. Não, não é isso, né? Não é essa É que, questão. na verdade, a rotina ela é algo mais específico, né? Onde Sim, você vai detalhar todas as questões da casa. Para fazer a rotina, a gente não é simplesmente assim, ó, vou colocar aqui 10 horas do café da manhã, tá? Só tô dando um exemplo. Para fazer a rotina, você tem que ter todas as funções que a tua casa tem. Roupa para lavar, estudos, leitura. Tu tem que criar tudo o que tu quer fazer na tua semana, preparação do almoço. desmembrar tudo isso para criar a rotina, tá? Então, o nosso intuito hoje aqui não é falar de rotina, é falar da ordem, que é Da numa ordem. questão macro, né? Uhum. Então, dentro da ordem da família, o que a gente precisa ter? Eu classifiquei algumas coisas aqui, né? Os 3 tópicos. Alguns tópicos dentro da ordem, que seria os horários estabelecidos, que aí entra a rotina dentro desse Uhum. quesito, né? Então, uma casa que não tem esses horários definidos, não tem uma rotina pré-estabelecida, não se vai ter essa Mas tu ordem. imagina o seguinte, tu não botar uma. Tu colocou teus filhos para dormir, certo? Foram dormir 8 horas. Aí tu falou assim, ah, não, então hoje nós vamos dormir 10 horas. Vamos acordar 10 horas. Amanhã a gente, depois tu vai acordar, vamos acordar às 9h30. Ah, depois vamos acordar às 8 horas. A criança nunca ela vai entender. Nunca vai entender, Não vai existir né? essa ordem nunca, né? Ela precisa entender que existe uma ordem.
né? Existe um caminho a ser trilhado, um ensinamento, como tu achar Isso. que deve se E chamar às isso. vezes, se alguém tiver perdido nessa situação de rotina, começar com as coisas básicas, né? Sim, Então, o horário de dormir precisa ser bem estabelecido, o horário de acordar, e os horários das refeições. Eu acho que o principal ainda é o horário das refeições. Porque às vezes, uma casa que tem criança pequena, eu queria acordar eles às 8, mas tá dormindo tão bem, vou aproveitar para tomar um banho e lavar o cabelo, né? A mãe de manhã cedo. Então pode deixar essa criança dormir mais um pouquinho, não tem problema. Acho que isso não vai influenciar tanto na rotina. Mas a questão da alimentação, ela influencia tudo. Porque se o horário do almoço atrasar, vai atrasar todas as atividades, tudo que essa mãe se propôs a fazer no período da tarde. Lavar roupa, dobrar as roupas, fazer um bolo do café da tarde, ou preparar alguma coisa antecipadamente para janta. Então, se o almoço atrasar, todo o resto da casa ele sai da desordem. Então, se alguém não tem estabelecido essa questão da rotina por primeiro, foca sempre no horário da alimentação, né? Que é uma dica que eu dou assim que aqui em casa eu percebo bem. e também os horários de dormir e acordar, eu acho, Isso, tá? mas eu vejo assim que os horários, principalmente da alimentação, quando eu saio do prumo, assim, que atrasa o almoço, que atrasa alguma coisa, todo o resto, ele por si só, ele se desencarrilha do trio, né? Com certeza, Então o com resto ele certeza. acaba saindo. Então essa questão da ordem, ela precisa vir junto, atrelado também com outra coisa importante, que é a questão da atividade física, né, que a família também precisa ter. Isso precisa estar estabelecido também dentro desse quesito da ordem. Não só a gente, porque às vezes a gente coloca só questões domésticas, né? A coisa da casa, a roupa que tem para lavar, a comida que tem para fazer, e a gente esquece o nosso físico, né? Nossa parte física, que o nosso corpo, a gente desmembra isso em três questões, né? Que é a questão da espiritualidade, a questão do nosso físico e a questão do nosso intelectual. Então, esses seriam os três pilares. Por isso que a ordem entrou nessa questão física, tá? Então, a gente classificou em ordem, o intelecto e o espiritual, tá? Então, as atividades físicas, elas vão entrar dentro dessa questão da ordem. Por quê? A gente tá tirando a gente tá começando a fazer atividade física agora, né? Uhum. Vai começar, A né? gente vai começar. A gente fez uma experiência semana passada, na última semana de férias, e na semana que vem a gente vai estar iniciando. Mas para nós, o que acontece? Para que a gente possa nos movimentar fisicamente e ter atividade física, a nossa casa precisa estar em ordem, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Porque é um momento que a gente precisa fazer enquanto as crianças estão dormindo, ou no momento que, de repente, por alguma eventualidade, você não vai conseguir treinar de manhã, você vai ter que treinar à noite. Então, como que ele vai treinar à noite se eu não tiver com a casa ordenada durante o dia para à noite ele se ausentar? Né? Então, toda essa questão do nosso físico, de atividade física, de colocar o nosso corpo em movimento, ele está entrelaçado, ele está alinhado com essa questão da ordem da casa. Porque se a casa não estiver em ordem, você não vai conseguir fazer algo de atividade, né? Para o seu corpo, vamos dizer assim. E aí, então, acho que essa questão da ordem é mais ou menos isso, né? Assim, ó, as pessoas, assim, o que a gente está passando aqui? A gente está passando uma experiência que a gente está vivendo, tá? Que a gente colocou na nossa vida, praticou e está andando conforme a gente está passando. Não quer dizer que o seu jeito não é o certo, tá? É isso que a gente está passando, uma experiência. Para aqueles que, quem sabe, nesse momento nunca pensaram nisso e já estou pensando assim, poxa, é mesmo, vai funcionar lá em casa, vai funcionar aqui em casa. Ou aqueles que estavam fazendo e não está dando certo, quem sabe pega como exemplo, ou aqueles que estão fazendo até melhor que a gente, mas de outro jeito. O importante de tudo é você ter a ordem dentro da sua casa, né? A ordem, os pais, os filhos, ter esse caminho, esse olhar para frente, né? É colocar a família no seu trilho e seguir, às vezes rápido, às vezes devagarinho, às vezes passo a passo, né? Às vezes para e vai continuar depois, mas precisa ter essa ordem para que a gente possa depois, se você entender o que a gente está falando, poder estar olhando esses pontos que a gente vai agora relatar para vocês.
primeiro tem que existir isso para que a gente pudesse dar esses primeiros passos nesses outros pilares, nesses outros pontos, né? Que a gente vai aqui falar depois. Isso. Então, a gente pegar essa parte, né? Vamos comentando aqui, gente, se tá fazendo sentido pra vocês. Que é como o Anderson falou, isso aqui não é uma ordem, tá? Isso aqui não é algo que a gente tirou de um livro, que a gente pegou uma teoria e tá aplicando essa teoria na nossa vida, não. Algumas coisas que deram certo pra gente e a gente tá compartilhando com vocês. Então, Sim. se tiver fazendo sentido, dá um joinha aqui embaixo. Fala, estamos entendendo, é isso mesmo. Ou eu não entendi essa questão do físico tá dentro da ordem, pra mim ficou um pouco confuso, que a gente vai clareando pra vocês, tá? Aí temos a questão dos estudos, Anderson. O casal precisa estudar, amor? Precisa. Na verdade... Não dá tempo. A gente não tem tempo pra estudar. A gente não tem tempo, às vezes, pra namorar, como é que a gente vai estudar? Pois é, agora, mas assim, ó, tudo, na verdade, é uma experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, e quando a gente tem essa oportunidade de poder ter essa graça de ter filhos, a gente está podendo também contribuir pela educação que a gente teve, pelos estudos, pelos livros que a gente viu. Mas eu vejo muito importante, hoje eu ainda estava falando com a minha filha mais velha. Eu falava para minha filha assim, ó, porque ela tem uma dificuldade numa tal matéria. Aí eu falei para ela, filha, e ela tem essa dificuldade, ela fala assim, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir. Eu disse para ela, minha filha, aí que tu tem que dizer para você mesmo que tu vai conseguir. E aí eu disse, o que eu dei o exemplo para ela? Tu tentes te apegar nas coisas que você tem excelência. Por exemplo, a minha filha de 13 anos, não é porque é minha filha, mas ela é uma criança hoje que entende, a espiritualidade dela é muito forte. Ela sabe a importância de Deus na vida dela. Ela sabe como é importante rezar Ela um terço. nos cobra, né? Um dia que a gente Ela esquece. nos cobra. Ela faz toda vez que ela vai fazer a alimentação dela. Antes de fazer a alimentação, ela reza, ela agradece. Então, na verdade, ela já tem um bem maior que todos os outros. Os outros são restos. Ela tem como Deus como primeiro e colocou aquele Deus como primeiro e ela busca aquele Deus todos os dias. Então, o que eu peguei de exemplo? Ela tem uma dificuldade numa matéria e ela diz assim, ai pai, eu não vou conseguir. Aí eu falei assim, minha filha, se apega naquelas coisas que você tem excelência. Porque quando tu te apegas e diz assim, ó, poxa, eu gosto de fazer gosto de, ela faz comida, como é que é? Culinária, né? Uhum. Ela gosta de fazer bolo, e ela sabe fazer, né? Confeitaria. Confeitaria. Ela gosta de fazer isso. Então se apega, poxa, eu sou bom nisso. Eu sou bom em português. Eu sou bom em tal matéria. É que a gente tende a olhar no que a gente é ruim, né? Isso. Então, quando tu E pega... colocar aquilo como peso. Mas eu não sou bom nisso. Daí a gente se vitimiza, daí a gente fala que a gente não é aí bom. ela faz isso. Porque eu nunca vou conseguir. Mas quando tu te olha para aquilo que você tem de excelência dentro de você e fala assim, poxa, eu sou bom nisso. Então eu vou correr atrás para ser bom também E nisso. isso é um grande... Esse ponto é bacana falar, porque dentro do casamento isso acontece muito, né? Porque a gente tá sempre brigando, a gente tá sempre discutindo por causa de dinheiro, ou a gente tá sempre brigando porque a cunhada se meteu no nosso casamento, porque a gente tá sempre brigando porque tem ciúme um do outro, e daí fica focado no problema. E esquece de olhar para o contexto, né? Para a história, para quanto tempo estão juntos, quantos filhos têm, né? Quais as alegrias que esse matrimônio traz, quais os frutos que esse matrimônio já rendeu na vida. Aí fica preso somente nas dificuldades. E daí faz daquela dificuldade, tipo aquela frase bem conhecida, né? A tempestade num copo d'água. E aí você faz daquele único problema uma tempestade gigante, e aí a vida toda desse casal fica em volta só por causa daquele problema. Sim. Aí voltando ali que eu estava falando, para concluir o que eu estava falando, aí eu peguei esse exemplo e falei para ela o seguinte, filha, o pai tem um desejo muito forte de todo dia estar lendo, mas eu não consigo. Eu falei para ela, eu tenho livros ali que eu comprei que eu preciso ler. Eu tenho isso na minha cabeça, eu preciso. Mas eu não estou conseguindo dar esse passo. Mas não necessariamente eu vou desistir. Eu falei para ela, eu vou querer, eu preciso. Porque não é para mostrar para os outros que eu estou lendo. Eu preciso e necessito para mim.
Porque quando eu falei para ela que você tem que dizer o seguinte, eu vou conseguir, não para mostrar para o pai e para a mãe que tu vai conseguir, tu vai ser a melhor nessa tal matéria. Não, tu tens que mostrar para você mesmo que você é capaz. E é isso que eu falei para ela, do exemplo do livro que eu tenho para ler. Eu tenho uns 3, 4, 5 livros para ler, né? Que eu parei e eu não consegui mais engrenar, não consegui mais e eu preciso. Eu tenho que cuidar nos exemplos que eu uso aqui. Hum. Que a minha cunhada ficou ofendida, dizendo: como assim me meto no casamento? Tô de olho. Ai, Se liga não, gente, Ana Marta. orgulho da filhada. Ó, a Priscila botou um comentário aqui. Meu esposo não estuda, vai começar a se dedicar pela parte do nosso negócio familiar, a nossa loja. Após isso, eu quero fazer ele entender a importância. Nossa, é muito importante, ainda mais se vocês estão empreendendo, gente. Não tem como empreender sem estudar, sem estar se atualizando, Não, e é sem buscar bom. tática, né? É porque a gente, na verdade, o que Cheguei acontece, agora. nós que trabalhamos fora, geralmente, né? As pessoas que estão aí me escutando, que trabalham fora, que saem de manhã cedo, volta mais tarde, aí tu chega em casa, cansado em casa, tem as coisas para fazer, aí tu fica assim, eu não vou ler, não vou estudar, não sei o quê. Mas é porque a gente não colocou isso como costume para nós, a gente não Isso. colocou isso como uma ordem na nossa vida, né? Porque é a mesma coisa, como exemplo assim, é igual academia. Cara, é um parto a gente começar a fazer uma academia. Não Mas, passei da cama. mas quando tu começa, tu te empolga. Tu vai te empolgando, tu vai te empolgando. É igual a leitura. Quando tu começa a ler, começa a entender, entra no livro, querer entrar na história, aquilo vai te dando uma sede de vontade de chegar até o final. É isso a vida, mas a gente precisa dar esse passo. E essa questão intelectual é extremamente importante, porque o que acontece? Dentro do casamento, nós vamos fazer 15 anos daqui a alguns dias. Isso, vamos dançar a valsa. 15 anos de casamento. O que acontece? A gente precisa ter assunto, a gente precisa conversar, né? O casamento, ele não é feito só de conta pra pagar, de boleto, de filme, né? A gente tem que ter assunto pra conversar. Então, agora imagina se o casal, se nenhum dos dois estuda, se nenhum dos dois faz um curso, a gente vai ter que tipo de assunto pra conversar? Sobre o que a gente vai conversar? Sobre a postagem que a gente viu dos outros pra ficar fazendo fofoca da vida dos outros? Se é que vocês, não sei se vocês, mas eu não tenho tempo pra ficar olhando o Instagram pra ficar fazendo fofoca. Ai, viu, fulano de tal tá viajando, ó, ciclano de tal tá não sei o quê. Não tem tempo pra isso. Né? Então, do que o casal vai se alimentar? Que tipo de assunto esse casal vai se alimentar? E isso vem com os estudos. Na época ali que você estava fazendo o curso do o clube de leitura, né? Todos os dias ele lia alguma coisa no livro do clube de leitura lá que ele estava fazendo, e ele vinha com alguma coisa diferente. Olha, tal ideia, isso aqui, olha, daí no livro contava isso. Nossa, ó, tô me identificando com o tipo de leitura que são, como é que tu falou pra mim? Narrativas de histórias, né? De... Narrativas. Agora me fugiu o nome da classificação do livro que tu gosta. Tipo romances, assim, né? Romance. Uma coisa que ele foi descobrir agora há pouco, que ele se identifica com livros que contam a história de um casal, que contam a história... Tipo histórias românticas, assim, né? Então o Anderson descobriu que ele se identifica com esse tipo de literatura. Mas isso ele foi descobrir agora há pouco, né? Então, como que Mas ele... eu sou novo ainda. Não, mas como que tu iria saber isso se tu não estivesse lendo? Se tu não estivesse buscando conhecimento? Se tu não tivesse... Se tu não estivesse estudando... Para de me interromper, chato. Se tu não estivesse buscando isso. E a mesma coisa a questão de curso, né? Quantas coisas aquele curso ali que eu tô fazendo? A gente já trocou ideia. Olha, isso aqui podia melhorar, isso aqui não sei o quê. Mas é legal, é legal. Então, é importante, né? A questão de estudar. E aqui dentro desse estudo também entra a doutrina, né? Sim, aí também entra o catecismo, a gente conhecer a nossa igreja mãe, né? Isso aí, e olha que a gente tem coisa para aprender, tá? Nossa senhora. Não sabe nada, eu acho. Olha, muita coisa para aprender. É porque a gente se acostumou a só receber as informações. É igual a televisão, cuidado com você assistir televisão. Né? A informação Espero que vocês não assistam. A informação pode ser que não seja aquilo.
Pode ser. Pode ser, não, é quase, é quase certeza que não é aquilo. Se for a lixo lá, Mas como é sabe? interessante a gente entender a nossa religião, né? O sentido, a história toda, né? O A catecismo. história do Brasil, né? Que é toda distorcida, que é toda errada. Tudo que a Sim, gente sim, aprendeu na sim. escola sobre a história do Brasil É, é mato. tem que tomar cuidado. Só tacar um E assim, isqueiro e ó, queimar tudo. não estou dizendo assim, foi uma perda de tempo. Pode até ser uma perda de tempo, mas hoje a gente está descobrindo muita coisa, porque a gente aprendeu também, né? Então é interessante a gente não parar. E o que que acontece? Dentro de toda essa questão, que entra também um pouquinho a questão da ordem, se nós estudamos, certo? Hoje vocês viram meus stories lá que eu tava com. Teve um monte de gente que falou: ai meu Deus, que fone discreto! Que eu tava com o fone da Stephanie, tirei uma foto com o fone dela. É da minha filha esse aqui, que o meu fone de ouvido estragou e eu tava usando dela. E aí tô ali eu com o fone de ouvido, né, estudando. Filha, dá uma atenção aí que a mãe vai se concentrar aqui meia horinha. Então eu ligava ali meia hora, play, via uma aulinha de 30 minutos, parava, fazia outra pausa, botava de novo o fone. E assim foi a minha tarde, né? De meia em meia hora eu fazia pausas para ir aprendendo alguma coisa. Agora imagina o seguinte, se os meus filhos não me veem estudar, se os meus filhos não me veem ler, se os meus filhos não me veem com o catecismo na mão, Exato. se os meus... Ah, mas seria a gente vai entrar no outro pilar daí. Já vamos emendar o outro pilar, então? O outro pilar da espiritualidade, né? Então é a ordem, a busca pelo intelecto, né? Os estudos e a questão da espiritualidade. Se os nossos filhos não nos veem fazendo isso, como que eles vão ter gosto de querer aprender? Como que eles vão querer estudar? Como que eles vão ser bons alunos? Como que eles vão ter gosto de tirar boas notas, de serem o melhor da turma, o melhor? Sim. É, por isso que eu estou dizendo, né? Nós somos os exemplos. É só você entender, na verdade, quando a criança nasce, ela nasce crua, na verdade. E tu vai colocando, tu vai alimentando aquela vida. Se tu alimentar com coisas ruins, ela vai ser ruim. Mas se tu alimentar com coisas boas, certeza absoluta ela vai ser uma pessoa boa. E aí, agora entrando na espiritualidade, nós estamos tendo uma experiência muito, muito, muito boa, né, nessa vinda para essa cidade que a gente está. Eu não sei se é porque nós estamos aí isolados, não isolados modos de falar, né, mas é porque como a gente não tem rede de apoio, não estou dizendo que a gente não fazia lá, mas aqui eu vejo que a nossa família ela se uniu muito, muito, muito mesmo, na questão espiritual. Sim. Né? Hoje, assim, ó, nós fizemos um propósito no começo do ano. Hoje é dia 18. Isso. 18. Nós fizemos um propósito, eu e meus filhos. A minha esposa, a Evelyn, estava com enxaqueca, Tinha me dado alergia, eu tinha tomado antialérgico e Isso, tava no caindo, primeiro dia, né? capotando de sono. Isso. A gente passou o Réveillon, a gente passou aqui na casa de uns amigos nossos. A gente veio para casa, né? No primeiro dia, né? O Réveillon Foi. na verdade. Aí a gente fez o propósito de oração, né? Aí eu peguei meus filhos e falei o seguinte: vamos fazer um propósito. Falei para eles, para os meus filhos. Eu tô falando com crianças de 13 a 1 ano. Só que 1 ano tu sabe como é que é, né, Francisco? Mas de 13 a 4 anos. E fizemos um propósito. Aí eu falei assim: ó, vamos fazer um propósito? Vamos. Vamos rezar o terço todos os dias. Anderson, vocês não rezavam antes? Rezávamos, mas assim, eu digo o seguinte: que dia que a gente esquecia. Quando a gente colocou isso como um propósito, pronto, é igual colocar, sabe quando a gente está falando da ordem, né? Colocar aquilo ali como uma meta, ó, temos que seguir esse caminho, e nós colocamos. Nós estamos 18 dias rezando cada dia um terço. E esse mês e cada mês tem uma intenção. Tem a intenção particular de cada um, mas tem uma intenção geral. Esse mês a gente está rezando pelas vocações. Isso. Aí a gente colocou todas as vocações, mas colocamos principalmente a vocação de cada um deles. Por quê? Porque assim,
eu vejo que eu, pai, tenho um sonho dos meus filhos. A Evelyn tem um sonho também dos filhos. Esse sonho até pode ser igual. Mas eles não Não é esse podem. sonho que vai necessariamente se cumprir e Então, eles não podem querer realizar o nosso sonho. isso que eu ia dizer. Porque Então, a criança ela tem tendência a demonstrar que ama o pai e a mãe, fazendo as coisas para agradar o pai e a mãe. isso. Né? Então, o que a gente está fazendo? Eles não sabem qual é o meu sonho. Qual é o que eu penso deles nessa questão. Por quê? Porque o que é o papel do pai? O papel do pai é orientar esse filho, colocar ele no caminho e dar as opções que ele pode entrar. Tipo, um menino. O menino, ele pode seguir uma vocação sacerdotal ou uma vocação do matrimônio. Ponto. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar esses dois caminhos, alimentar esses dois caminhos para que ele, na sua intimidade com Deus, Deus coloque no coração dele assim, ó, opa, é isso que eu quero. Porque quando o coração está aberto e ele sabe que existe as opções que existem. e sabe as opções que existem, o que vai acontecer? Coração aberto, Deus vai assim, epa, é lá, eu quero mesma lá. mesma coisa não, uma coisa totalmente diferente, mas dá um exemplo bem diferente, assim, pra gente, só pra gente ter uma clareza, né? Você chega num restaurante e você pede o cardápio. E ali você abre o cardápio e você diz, nossa, olha que interessante, eu não sabia que vocês tinham pizza com borda de chocolate. Uma vez que eu não sabia que existia isso, lembra quando a gente descobriu? Nossa, que interessante, não sabia que existia, na minha cidade não tinha isso. E aí, você abre uma opção, um leque de opção. Olha, próxima vez eu quero experimentar, quero ver como é que é isso, né? Quero ver se eu vou gostar, se vai ser do meu agrado ou não. E é mais ou menos isso quando você apresenta as vocações para a criança, né? Então, isso também está embutido dentro desse pilar da espiritualidade. Então, aí colocamos um que os pais propósito. precisam ter para os filhos seguir, né? Isso, então Que sozinho eles não vão ter. colocamos esse propósito, a gente já está 18 dias. Tá fazendo sentido, pessoal? Os 3 pilares? Então, já vai fazer 18 dias que a gente está cumprindo. E cada dia a gente agradece. Oh, hoje foi outro Hoje foi dia. uma lida para fazer. Hoje foi uma lida. Mas conseguimos. Hoje foi difícil. Né? Então, por exemplo, eu tenho a minha filha Melissa e minha filha Stephanie, elas já receberam os sacramentos da Eucaristia e da Crisma. E do Crisma. E do Crisma. O Benjamin ainda não. Mas Então, aí que está a grande sacada. Tu tem que pensar o seguinte, você tem que, como pai, alimentar essa criança na espiritualidade dela, através de oração, através de um bom exemplo do pai e da mãe, através do pai estar lendo a Bíblia. Às vezes a gente para e procura no YouTube algum vídeo educativo que fala de algum santo, ou de alguma passagem bíblica, ou de alguma história bíblica, e tu vai alimentando. Quando a criança está madura, ela vai buscar aquilo. Entendeu? Ela vai buscar aquilo. O Benjamin hoje... Olha aqui, ó. O Benjamin... O que ele deixou em cima da mesa hoje? Não pedi nada pra ele. Ó, pegou o catecismo lá da... Até vou marcar o perfil aqui dela. Da Gabi. Então, o Benjamin ainda não conseguiu... Não é que ele não sabe, ele entende. Ele não virou a chave ainda, Ele não virou a chave. E eu não vou forçar. Não vou forçar isso agora para ele. A gente está alimentando, mas eu não vou obrigar ele, porque como é que tu vais obrigar uma criança a fazer isso, mesmo sabendo que está certo? Primeiro ele precisa ter a consciência, ele tem que estar maduro para receber isso. Porque quando tu está maduro, tu vai receber e vai dar o valor necessário para aquilo. Né? Então a espiritualidade ela é importantíssima na vida de uma família. Muito, muito. Assim, eu digo assim para vocês, como um pai e como um esposo que vai fazer 15 anos, um pai de 5 filhos. Eu vejo que é um dos pilares mais importantes da vida de uma família. Acho que por isso que eu deixei ele por último, porque é o que mais dá assunto, né? E assim, você pode não ter estudo, né? Você pode não ter... Pode ser analfabeto. Pode ser um senhor e uma senhora que nunca conseguiram ler uma linha na Bíblia.
mas eles foram doutrinados, eles foram ensinados a honrar a Deus sobre todas as coisas, eles foram ensinados a ter uma virtude, foram ensinados a ter um direcionamento cristão, uma devoção. E a pessoa pode ser analfabeta, mas se ela tiver espiritualidade, ela tem tudo. Sim. Né? E através da espiritualidade que esse casal começa a desenvolver, rezando junto. Mas eu não sei como rezar, gente. Quando a gente não sabia muito, né, amor, como que era dar catequese para os filhos, como que era direcionar a casa, como que era rezar o terço em família. Lá atrás, a gente rezava uma Ave Maria na cama de dormir, lembra? Uhum. Muitos anos atrás, quando logo que a gente casou. A gente rezava, fazia o sinal da cruz um na testa do outro e começava com uma Ave Maria. Depois a gente passou por uma dezeninha, depois a gente passou a rezar o terço, depois a gente passou a ler o evangelho junto. E aí, são fases, né? Já passamos por muitas fases da espiritualidade. E hoje o que dá mais certo pra gente é a oração do terço em família e a busca, né, de fazer os nossos filhos terem gosto de aprender o catecismo, de buscarem e de querer isso, né? E isso só acontece eles vendo a gente fazer. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É só na prática mesmo. E às vezes você pode estar se perguntando, mas como que eu vou começar se eu nunca fiz? Né? Ou de repente eu já faço, mas é tão pouco que eu faço. Então a gente pede o discernimento para Deus, né? Porque uma vez que você tiver... Minha bateria vai acabar. Uma vez que você tiver um direcionamento espiritual e que buscar o mínimo dos sacramentos. O que é o mínimo dos sacramentos? A confissão. Confissão, a comunhão, a missa dominical. Uma vez que você busque isso com a sua família e mostre para a sua família que isso é importante, que isso é o fundamental, seus filhos eles vão crescendo vendo isso. E aí as outras coisas elas vão se ordenando. Peraí que eu vou colocar o cabo aqui, tá, gente? As outras coisas elas vão se ordenando, que é a questão da ordem da família, da rotina, né? Todas aquelas outras coisas que eu já falei anteriormente, quem chegou agora vai ficar gravado para vocês assistir depois, tá? Que é a questão da ordem, do horário de dormir, de acordar, os horários pré-estabelecidos, que é a questão da rotina da casa. E aí vai entrar a questão dos estudos, do gosto pelo intelecto, a questão dos livros também é importante porque a gente consegue atrelar essas três coisas numa só, percebam só. É a mesma coisa estudar história e geografia, né? Geralmente a gente estuda história de um jeito e geografia de outro. É muito importante que a história e a geografia sejam estudadas juntos, né? Vou dar esse exemplo para vocês entenderem. Por quê? Quando você está estudando lá a história de Portugal, do descobrimento do Brasil, você já pode pegar um mapa e atrelar isso. Onde é que fica Portugal? Né? Quantos quilômetros dá? Nossa, tem que atravessar um oceano. Qual oceano que tem que atravessar para chegar no Brasil? Então você consegue atrelar o estudo da história com o estudo da geografia, certo? Nesses três pilares você consegue entrelaçar os três também. Porque eu posso muito bem, com os horários estabelecidos, ter o horário, a ordem, que é o pilar da ordem, ter o horário dos estudos. E aí, na hora dos estudos, eu vou ler um livro, certo? Que entra dentro do pilar do estudo. Só que esse livro pode ser espiritual. Então, eu consigo, em 3 pontos, fazer algo que está interligado aos 3 pontos dos 3 pilares. Ou seja, ter o horário certo para estudar fazendo uma leitura de um livro católico que vai te trazer espiritualidade. Então, você consegue, numa única questão, numa única atividade, atrelar esses 3 pontos. Olha só a importância deles. Complexo? Ou tá dando de entender? Ou tô muito viajando, Anderson? Não, tá certo. Né? Porque às vezes a gente não para pra pensar. Isso é lindo demais. Eu marquei ali o perfil da Gabi, tá? Acho que ela não conseguiu entrar aqui, mas eu marquei o perfil da Gabi pra se alguém quiser ver depois o material dela, que é o materialzinho que eu tava falando ali da catequese, tá? É um materialzinho para crianças até em torno de uns 8, 9 anos. É um materialzinho bem legal. Tem atividades de pintura, tem as leituras todos os dias para a criança ir fazendo, para a mãe ir fazendo, para a criança ir fazendo as atividades. Então é assim que a gente vai despertando esse interesse neles, né? Com a casa estando em ordem, os estudos estando ali programado, você consegue encaixar
essa questão da espiritualidade. E se tudo tiver errado, a ordem, a casa estiver fora de ordem, os estudos estiver bagunçado, se tudo der ruim, se agarra só no pilar da espiritualidade e diz assim, pelo menos eu vou começar o dia rezando terço. E assim, ó, O resto se ajeita. se não tem um costume, né? A gente aqui está dizendo, nós estamos numa caminhada aí já de 15 anos, 5 filhos. A gente teve que mudar bastante coisa, tá? Muita coisa. Não foi. O que a gente está falando aqui não é uma coisa que a gente está praticando, começou a praticar há 15 anos atrás. É uma coisa que foi aprimorando, foi crescendo nisso. Então, mas eu vejo que se você que está me escutando não tem esse hábito, ou até tem, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, continue. Mas eu vejo assim, às vezes as pessoas elas continuam e ficam só naquela ali. É como se falasse o seguinte: a oração é só tu rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Não. Não. A tua vida espiritual não é só um Pai Nosso e uma Ave Maria. Não é uma decoreba de uma oração. A tua vida espiritual, ela é muito mais que isso. É você pegar os seus filhos e ir numa igreja, ir numa Santa Missa. É você ir numa igreja, levar o seu filho a fazer uma adoração. Ah, mas Anderson, meu filho tem 1 ano, ele não vai ficar parado. Mas é nos exemplos, amados. É você levar ele na igreja e entender o seguinte: lá na igreja, onde vai encontrar Deus. Sagrado. Um lugar sagrado, um lugar de respeito. Ele vai ver que tu vai ficar em silêncio, ele vai tentar te imitar para ficar em silêncio. Nos primeiros dias pode ser que não, mas se tu tiver um costume, levar ele ao encontro de Deus, né? Só para vocês entenderem, quando eu tinha um costume, quando morava em Floripa, eu ia à missa diariamente, lá na catedral. E quando eu ia na catedral, eu assistia a missa 12h15, a missa era mais ou menos 40 minutos, eu tinha 2 horas de intervalo. E quem já foi na catedral sabe que a missa, no lado aqui esquerdo, tem uma capela do Santíssimo. Eu pegava, muitas vezes, quase sempre, né? Muitas vezes, acabava a missa, eu ficava ali uns 20 minutos, uns 15, 20 minutos, pegava um banquinho, tinha uns banquinhos sem leito, sentava e ficava olhando pro sacrário, onde Jesus estava. Né? Jesus estava vivo ali. Ah, mas tu não comungou, Jesus não está contigo? Está. Mas você está com ele e olhando para ele. Então, muitas vezes sentado ali, Deus não falava comigo. Mas eu tinha certeza que Deus olhava para mim. E tinha certeza que Deus estava me amando. E tinha certeza que aquele ali era o melhor lugar do mundo. Então, hoje, quando a gente pega e sai aqui na nossa cidade, ou a gente passa por uma igreja, a gente entra, né? Vai ao encontro. A Evelyn, um tempo atrás, levava as crianças toda sexta-feira a fazer adoração, rezar o terço, né? Rezar o terço na igreja, na nossa igreja aqui. E como é bom tu alimentar isso. Ah, mas meu filho tem 1 ano, tem 2 anos, 3 anos. Não importa. Não importa. O que importa é você fazer aquilo. Alimentar o teu filho com coisas boas. Ele vai crescer diferente. Ele vai criar um amadurecimento melhor, porque a espiritualidade dele está viva dentro dele. Ah, como que vai botar a espiritualidade? A criança, ela vai receber o seu sacramento do batismo, ela vai deixar de ser criatura e vai ser filha de Deus, louvado seja Deus, mas para tu alimentar aquele filho de Deus, tu tem que alimentar com coisas boas. Não adianta só dizer assim, ó, eu sou católico, sou batizado, sou casado na igreja. Tá muito bom. Mas não tá muito bom não, tu tem que correr muito atrás disso. É a mesma coisa assim, dá um exemplo bem, bem nada a ver, assim. Eu e meus exemplos, né? Mas é porque me vem uns flashes assim, eu consigo exemplificar. É a mesma coisa assim, você tem um filho menino e tem uma filha menina. Você não vai dar os mesmos exemplos para os dois. Né? A menina, o que vai acontecer? O menino você vai mandar jogar bola, vai brincar de lutinha com o pai, você vai exemplificar para ele como que é o comportamento de um menino, apesar de que a gente sabe que eles já nascem com um pacote completo, né? Ele já vem, eu não sei vocês, mas aqui em casa é muito nítido quando é menino, Francisco, esses dias,
Do nada, ninguém ensinou ele a pegar, brincar carrinho, ele tava engatinhando ainda. Ele pegou um carrinho ali e começou com a boquinha. Brrr, né? Por quê? Porque ele viu o exemplo dos irmãos brincando de carrinho, então ele também quis brincar de carrinho. E a mesma coisa é menina, né? Mãe de menina. O que você vai falar? Senta direito, né? Abaixa a sainha, prende o cabelo, coloca um laço, né? Então você vai ali exemplificar pra menina. E como que a menina vai aprender? Vendo a mãe se maquiar. Né? Uma coisa que eu precisei cuidar esses dias, o Francisco esses dias achou um batom na minha bolsa, ele pegou o batom, não tirou a tampa e passou assim na boca. Falei, não posso mais passar batom na frente dele, vou ter que começar, porque muitas vezes eu me maquiava com ele no colo, aí comecei a prestar atenção. Que exemplo que eu tô dando pro meu filho? Ele é um bebê, ele tem 1 ano, mas ele já sabe que isso aqui é de passar na boca. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente é o exemplo. Então, o que que eu decidi agora? Eu não vou mais me maquiar segurando o Francisco no colo. Porque toda vez que eu me maquiar segurando o Francisco no colo, que eu pegar o batom e eu for passar o batom na boca, o que que vai acontecer? Ele vai achar que ele pode fazer aquilo ali. Só que ele é um menino, ele não pode, né? Além de ser criança, é um menino. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses exemplos. E se a gente quer que os nossos filhos desenvolvam uma espiritualidade, se a gente quer que eles desenvolvam uma ordem, um gosto pelos estudos, um gosto por serem, por buscarem o intelectual, porque assim, a gente não é os melhores exemplos, né, amor, de estudo, assim, eu ainda me esforço muito ainda, né, eu ainda sou aquela que de vez em quando tô com um livro, carrego um livro pra lá e pra cá, mas ainda sou muito falha nessa questão da autoeducação, né, de realmente buscar ser uma pessoa intelectual, inteligente. Mas eles já estão vendo o esforço, porque nós estamos muito atrasados. A gente pensa que a gente sabe educar, a gente pensa que a gente sabe ser pai e mãe, mas na verdade, os nossos filhos, eles começam a ser educados 30 anos antes deles nascer. Sabe quando que os nossos filhos começaram a ser educados? Quando a minha mãe estava começando a se preparar para ser mãe. Porque tudo que eu sei, eu aprendi com a minha mãe, né? Então, significa que durante o tempo que antes de ela me ter, ela estudou algumas coisas. Depois, durante a gravidez, ela estudou também. Depois eu nasci, ela continua estudando. E tudo que eu sei é um efeito cascata do que a minha mãe aprendeu, do que eu aprendi com a educação dela e hoje do que eu tô me especializando para ser para os meus filhos. Ou seja, a educação deles já está atrasada. Porque se eu, durante muitos anos, eu não estudei para ser mãe, e agora que eu tô estudando, agora que eu tô buscando isso, olha quanto tempo eu perdi. Mas é uma coisa que. Boa noite, Gustavo. Obrigada de estar aqui com a gente, tá? Mas uma coisa que a gente tem que ver, a gente não é ensinado. Ninguém Não. ensina você a ser pai, ninguém ensina você a ser esposo, ninguém ensina você essas tarefas. Você aprende, te jogam lá, ó, e tu vai ter que aprender. Ai, eu detesto essa frase. Aquela frase que fala assim, bem clichê. Bem clichê. Nasce um bebê, nasce uma mãe. Ah, vai nessa. E assim, ó, é uma coisa que a gente poderia botar em pauta no nossas, como ser um pai, como ser um esposo, né? Vou pegar uma caneta. Uns tópicos legais. Porque, por exemplo, não sei, é claro, aqui tem bastante gente que tá casado, já é casado, mas tem gente que pode ser que tá pensando em casar, né? Então, eu acho interessante a gente abordar isso nos temas aí para frente. Né? Pontos aí. Como ser? Eu não sei, a Tá. palavra não precisa ser como ser, mas tipo assim, pai, esposo, né? Porque pai abrange muito a paternidade. Eu posso falar sobre paternidade, tu pode falar sobre maternidade. Então são pontos legais para eu acredito que eu tenho uma bagagem legal para passar aí e vai poder ajudar os pais de primeira viagem ou até os pais que têm filhos. Ou quem tá casado, agora o Gustavo tava dando tchau ali, ele mandou uma mensagem antes, acho que eu não li, dizendo assim, tô aqui lavando a louça que os vizinhos deixaram aqui. Porque ele teve a cara de pau de postar, eu peguei no pé dele hoje, no direct. Ele teve a cara de pau de postar uma piazinha assim,
ficou umas loucinhas ali. E disse assim, eu acho que essas louças aqui estão aqui uma semana, porque aí ele tá recém-casado, entendeu? Ele e a mulher dele. Tinha um pingado de louça no fundo da pia, mas pra ele era muita louça. Eu falei, vem aqui em casa ver minha louça, vem. Para de reclamar que isso daí não é nem a louça do café, meu filho. Aí ele falou assim, tô aqui lavando a louça que os vizinhos deixaram aqui em casa. Entendeu? Aí, o que acontece? Eles estão recém-casados, né? Então, a gente pode abordar essa questão, Também, né? De também. ser esposo, esposa, ou como já se preparar para serem pais, porque tá casado, pode vir em qualquer momento, né? Já até brinquei com a Miriam esses dias. Qualquer hora pode vir. Então, a gente precisa ter eu vou colocar como janela aberta, né? Que nós não estamos prontos para ser pai. Não é porque eu e o Anderson estamos há 20 anos juntos, ia errar a conta agora. 20 anos, vamos fazer 20 Vamos anos fazer em junho? 20. Vamos Em fazer junho. em junho. 13 de junho, dia de Santo Antônio. Não é porque nós estamos 20 anos Casamenteiro. juntos que nós sabemos ser pai e mãe. Nós não sabemos. Nós estamos nos construindo, nós estamos aprendendo. Deus já fez? Já. Deus já mandou os 5? Já. Mas cada filho que chega é uma oportunidade da gente melhorar. Eu fui saber direito o que é paternidade no meu terceiro filho. É, isso aí tu sempre fala. E eu sempre digo que o terceiro filho é divisor de águas sabe na por vida que da que eu fui maternidade. aprender? Porque quando nasceu a minha primeira filha, eu quis sempre assim, eu vou fazer de tudo para ela, vou dar tudo para ela, para que ela possa ser uma pessoa, para que ela possa ser uma criança melhor, né? Que ela possa ter um caminho Vou dar bom. tudo que eu não tive. Chegou a Melissa, a minha segunda menina, também a mesma coisa. Aí, meu terceiro filho, eu fui entender o seguinte: na verdade, quando a gente pensa em dar o melhor, ser o melhor, dar o melhor para essa criança, tu tem que pensar o seguinte: a criança quando nasce, eu já falei, nasce crua. Então, ela não precisa receber nada de bom para ela. Ela precisa ter algo de bom para se espelhar. Então, não é fazer tudo de bom para ela. Primeiro de tudo para uma criança entender e ela ser uma criança, aquela que tu sonhou, você com as tuas atitudes. Então eu comecei a pensar o seguinte: não adianta eu querer que ela seja melhor se eu não sou melhor. Então eu preciso. Sabe o que eu lembrei? Eu preciso ser o melhor. Daquela frase que tu falou, tu dizia assim, teve uma época que o Anderson dizia assim, poxa, eu não sei mais o que eu faço, eu rezo tanto pra ter um bom filho, eu rezo tanto pra ter uma boa filha. Isso. Por que eles não obedecem? Por que eles não sei o que? A gente tava numa crise, assim. Foi um pouco antes da gente começar a fazer educação, né? Isso. E aí tava naquela crise, tipo, naquela bola de neve, e se sentindo um péssimo pai, eu me sentindo uma péssima mãe, que as coisas não fluíam, as coisas não andavam. E aí teve um clique que tu falou assim, eu tenho que parar de pedir pra Deus pra que eles sejam bons filhos. Isso. Aí tu mudou a oração. Eu vou começar a pedir pra Deus pra que eu seja um bom pai, pra que aí então eles sejam bons filhos. E é essa visão que a gente tem que ter. Isso aí. E aí isso resume tudo que nós falamos até agora, né? Pra quem chegou agora, a live vai ficar salva. E a gente fez então uma sequência, tá? Dos pilares, que é a questão da ordem, que envolve toda a questão física, toda a questão exterior, a questão dos estudos, que envolve toda a questão intelectual, né? Tudo que a gente tem que buscar, estudar, se esforçar para ser melhor. Isso envolve estudos de forma geral, né? Estudos para você dar exemplo para os teus filhos, estudo para que você seja melhor profissional, estudo para que você seja melhor mãe, melhor pai, para que você seja uma melhor esposa, estudo de forma geral, tá? Tudo que você precisa estudar para a tua formação pessoal. E aí o terceiro pilar, que é o pilar da espiritualidade, onde sem esse, nada dos outros são possíveis, né? A gente deixou ele por último porque foi o que a gente ficou falando mais tempo aqui. Então, eu acho que essa frase resume muito bem isso, né? Nós buscamos, queremos ter bons filhos, mas como que a gente vai tê-los, né? Bons e educados e obedientes, me fugiu a palavra, obedientes e que sejam exemplos, né? Para que os avós olhem e digam, nossa, como meus netos estão bem educados.
Como que eles vão ser isso se nós não somos bons pais? É isso que a gente tem que Fica essa pensar. reflexão, né? Fechou? Eu lembrei de outra frase agora que eu vi essa semana. Não sei onde é que foi que eu vi. Que dizia assim... Não sei se eu vou conseguir falar exatamente como eu quero. Eu não anotei ela. Mas é alguma coisa assim. Eduque bem os seus filhos para que você possa mimar os seus netos. Porque se você mimar os seus filhos, você terá que educar os seus netos. Então, outra coisa que eu sei que incomoda bastante as mães, que falam bastante pra mim, ai, meu filho ficou um final de semana na casa da minha avó, da minha mãe e voltou mal criado. Ficou lá na casa da avó dele e voltou pra casa mal criado. Ou, ai, ficou na casa da minha sogra e voltou de lá só querendo ver televisão, ou sei lá, tá? Tô dando exemplos aqui. O que acontece? Você tem que ficar feliz, porque a tua mãe ou a tua sogra estão mimando teu filho. E se elas estão permitindo que eles sejam mimados, significa muito provavelmente que elas sabem que você e seu marido estão fazendo um bom trabalho. Sim. Não faz sentido? Faz. Cara, quando eu escutei essa frase, eu falei, cara, é isso. Eduque os seus filhos para que você possa mimar os seus netos. E se você não educá-los, você terá que educar os seus netos. Você vai ter que fazer o papel 2 vezes. O papel que você não fez direito, você vai ter que fazer depois na educação dos seus netos. E a gente não sabe se a gente vai estar aqui, né? E aí você vai deixar um filho aí mal criado no mundo, mal educado aí no mundo, para depois ter uma geração de netos também mal educados? Então fica aí essa reflexão pra gente fazer e pra gente pensar. É difícil educar? É trabalhoso? É. Mas se a gente tiver o mínimo de noção desses 3 pilares que a gente trouxe aqui hoje, a gente consegue manter uma harmonia na família, a gente consegue manter uma sincronia, né? Porque se eu e o Anderson não pensar dessa mesma forma com esses pilares que a gente trouxe aqui pra vocês hoje, se a gente não pensar mais ou menos igual, essa harmonia ela não vai acontecer, ela não vai existir. Sim. Uma frase para fechar nossa live, Anderson. Pô, tu acabou de dizer 2 frases. Ah, mas aí fui eu que falei, né? Pô, eu assumo, assino embaixo. Uma tu usou minha ainda. Tu falou, lembra que tu falava, então é minha. Tu usou, estás usando sem pedir direitos autorais. Pedir direitos autorais. Casei em comunhão de bens? Não, tem que pedir direito autoral agora. Tem que pedir. Tá, vocês já fizeram uma foto nossa aí? Da nossa noite da taça? Bata um print aí. Nós também brasileiro, né? Azul, verde e amarelo. É isso aí. Tchim, tchim. Tchim. Obrigada. Patriotas. Mais uma live da taça. Mais uma live da taça, não. Mais uma live do casal da taça. Noite da taça. Hashtag noite da taça do casal da taça. Tá bom? Se vocês puderem compartilhar, né? Quem bateu o print aí. Compartilhar, marca a gente. E convida, né? Pra outras pessoas virem ver essa live. E estão convidados pra semana que vem. Deixem depois pra gente uma sugestão. Vocês querem deixar alguma sugestão já aqui? O que a gente podia trazer na semana que vem? Já vamos deixar decidido o tema? A gente tem alguns temas ali já, né? Mas seria legal se eles pudessem compartilhar já um tema aqui com a gente. Chegou atrasada, Natália? Ó, a gente sempre começa por volta de 21h21, tá? A gente estabeleceu 21h21, mas às vezes dá uma atrasadinha. Hoje atrasou um pouquinho porque eu fiz um pouquinho antes a nossa novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá? Nós começamos hoje, o primeiro dia da novena, então tá salvo já no perfil a live da novena e vai ficar salva essa live também. E amanhã, às 21h, a gente vai fazer o segundo dia da novena, tá bom? Então estejam conosco, quem perdeu hoje, ficou salva, já volta aqui no perfil, ali no feed, já faz o primeiro... deu 6 minutos e meio de live. Bem rapidinho, tá? Acaba essa live aqui, já vai ver a novena e amanhã esteja com a gente amanhã às 21h para fazer a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já aproveita e já bota todas a intenção lá, que eu tenho certeza que Nossa Senhora nos socorrerá em todas as nossas necessidades. Com certeza. Amém? Amém. Fechou então.
Fechou. Deus Bora? abençoe. Obrigada a quem esteve aqui com a gente. Boa semana. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.